certeza, irmãos, que o Senhor, esta madrugada, tem uma palavra para nós. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor nos diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a nossa vitória vem do Senhor. Amém. Tenha certeza que a tua vida, que esta madrugada, será recompensada pelo Senhor. Amém. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Deixa que seja o teu nome, Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Quantos acharam? Miguel, com som, amém. Amém. Diz o texto: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Vamos fazer novamente a leitura, amém? Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando o Senhor. Amém. Amados irmãos, é bem verdade que quando falamos em vigília, falamos de duas guerras: a guerra espiritual e a guerra carnal. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui tiveram um dia de trabalho, talvez alguém teve um dia de trabalho bem cansativo, as irmãs tiveram um dia como donas de casa, mas eu tenho certeza que a nossa vinda aqui vai ser recompensada pelo Senhor. Amém. Todo o seu esforço. Talvez você disponibilizou de muitas coisas para estar aqui esta madrugada, e eu tenho certeza, e com toda a ordem de Deus, eu vim aqui profetizar a vitória sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, antes de fazer qualquer comentário desse texto, se os senhores observarem o capítulo 12, o seu versículo de número 1, observa que este capítulo fala de três personagens: Pedro, Tiago, irmão de João, e o conhecido Herodes. E eu quero com muita ênfase fazer um breve comentário do apóstolo Pedro, conhecido também como apóstolo dos judeus. Falar do capítulo 12 de Atos, meus irmãos, há uma importância, e por que não falar uma sua importância, comentar alguma coisa sobre a vida pessoal deste homem que marcou o tempo da sua existência. Olhando dentro da Bíblia, no capítulo 4, versículo 38 ao 41 do Evangelho de São Lucas, ele nos dá a informação de que Pedro, ele era casado. Lucas também menciona a sua sogra. Observe, senhores, que o texto do capítulo 4, versículo 38 ao 41 do Evangelho de São Lucas, a Bíblia nos revela o relacionamento estável que tinha Pedro com a sua sogra. Encontro isso na expressão em que a Bíblia nos usa, rogando-lhe por ela. Observa que quando Lucas ele enfatiza rogando-lhe por ela, Lucas está enfatizando a sensibilidade que tinha Pedro para com a sua sogra. Eu estava ainda na tarde deste dia lendo esse texto, estudando a Bíblia, e eu pude observar, meus amados, o qual amor e profundidade tinha Pedro pela sua sogra. Eu estava lendo um livro de ilustração do pastor Josué Gonçalves, e eu li algo ali que me chamara a atenção. E ele contava em sua ilustração que um certo casal sai de São Paulo para Minas Gerais. Chegando no estado de Minas Gerais, eles recebem uma notícia que a mãe da esposa havia falecido. O esposo, sem perca de tempo, ele compra a passagem na bilheteria, pega o ônibus, vem a São Paulo, e quando ele chega em São Paulo, logo ele procura aonde é que a sua sogra seria sepultada. Procurando e achando o local, ele procura o povoeiro daquele cemitério,
e procurando saber aonde que a sua sogra seria enterrada. Preste bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus tem o endereço certo esta madrugada. Amém. E insistindo para o coveiro levá-lo até o local onde a sua sogra seria enterrada. Chegando no local, ele ficou desesperado e perguntou para o coveiro se haveria possibilidade de aumentar a dimensão daquela cova. O coveiro, sem saber o porquê de tanta insistência, ele acabara perguntando para aquele moço. Aquele moço olha para ele e diz: eu preciso que você me aprofunde mais esta cova, porque no fundo, a minha sogra, ela é uma pessoa boa. Observam, senhores, que na atualidade não muda muita coisa. Infelizmente, existem muitos casamentos, infelizmente, existem muitos matrimônios que não vão para frente, não tem crescimento, não tem progresso, porque infelizmente já não há um tratamento de genro para a sogra como mãe, e nem de nora para a sogra como mãe. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão: a vida de Pedro era tão estabilizada que ele era alguém que se preocupava com a sua sogra, ao ponto de rogar Jesus para que a curasse, porque o desejo de Pedro era ter a mesma do seu lado, sabendo ele que era a mãe da sua esposa. Eu não sei como é o convívio na sua casa, talvez com a sua sogra. Haja vista que sogra eu aprendi desde quando eu era pequenininho, ela é a nossa segunda mãe. Você quer ter um matrimônio abençoado, você quer ter uma família abençoada, você quer ter um casamento de crescimento, haja vista que casamento é o espaço para o crescimento. Eu costumo dizer e continuo dizendo: observa quem você era solteiro e observa você casado. As maiores conquistas foi no período do seu matrimônio, porque casamento é espaço para o crescimento. Abençoe a tua sogra, ame ela de paixão, tenha certeza que abençoando ela, você será abençoado e o nome do Senhor será glorificado. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. A sua vida. Amém. É interessante, né, irmãos? Uma madrugada como essa, falar de sogra não é muito fácil, né? Mas Jesus é bom, ele tem endereço certo em nome de Jesus. Eu fico imaginando, meus amados e queridos irmãos, e observo a Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5, ele nos menciona que mesmo em sua atuação apostólica, Pedro deu continuidade ao seu matrimônio. No capítulo 9, versículo 5, a Bíblia diz que aonde estava Pedro, a sua esposa estava lhe auxiliando. Observa, meus amados irmãos, que o ministério de Pedro, ele foi muito mais abençoado, porque ele tinha alguém que o auxiliava, ele tinha alguém que aconselhava. Observa que a sua vida apostólica, o seu ministério, não foi como está sendo na atualidade, um obstáculo para o crescimento matrimonial. Estava ainda no início desta vigília, conversando com o pastor, e eu fiquei, meus amados irmãos, conversando por algum período, e nós que caminhamos por algumas igrejas por aí, conhecendo alguns ministros da palavra de Deus, que infelizmente por um vacilo, por um deslize, deixou o seu ministério, deixou a sua vida, intervir no seu matrimônio, ao ponto de chegar a um divórcio, casar-se de novo e vir aquela salada toda. Infelizmente a sua vida acaba sendo prejudicada. Eu me lembro que uma certa vez estava lendo um livro, e no livro estava escrito que nada justifica o fracasso de uma família. Não deixe que nada tome a prioridade da sua família, não deixe que nada tome a prioridade do seu casamento, porque fazendo assim, meu irmão, você será abençoado
abençoado, o nome do Senhor vai ser honrado e a sua família vai ser abençoada. Se você pode levantar as suas mãos por alguns minutos, eu profetizo sobre a tua vida esta madrugada, meu irmão. Eu profetizo que a tua família é abençoada, o teu casamento é abençoado, e eu profetizo que ainda esta madrugada o Senhor entregará uma bênção tão extraordinária que você terá espaço para testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer em tua vida. E se você crê assim, dê mais uma salva de palmas para o Senhor. E lembre, estudando a Bíblia, preste bem atenção. Eu cheguei a uma conclusão que um certo homem chamado Clemente de Alexandria, ele nos dá algumas informações sobre filhos de Pedro. Hoje eu fiz uma descoberta que durante o meu tempo todo eu não consegui fazer essa descoberta. Nos documentos de um homem chamado Nireu e do homem chamado Arquileu, é citado nominalmente uma filha de Pedro chamada Petronila. Observa, meus amados e queridos irmãos, que mesmo Pedro descendo à sepultura, a sua história foi contada a tempos e fora de tempos, e a estabilidade familiar que Pedro tinha, meu irmão, foi a maior razão para o seu sucesso. Sabe, meus irmãos, estamos aqui esta madrugada e eu tenho certeza que cada irmão entrou aqui com um objetivo, mas sabe, o Senhor dentro do meu coração, como ministro da palavra de Deus, Ele me impulsiona a profetizar sobre a tua vida esta madrugada. Talvez você entrou hoje aqui e não ainda sua casa não serve a Deus. Talvez está faltando algum membro se entregar de uma forma total ao Senhor. Mas eu profetizo sobre a tua vida esta madrugada que você e a tua casa vai servir ao Senhor. Eu estava lendo a Bíblia e o Senhor falara comigo em uma profundidade tão grande, e Ele disse: filho, diga para a minha igreja que eu sempre começo por alguém. Observa que primeiro Jesus salva o carcereiro para depois salvar a sua família. Observa que primeiro Jesus salva Zaqueu para depois conseguir salvar a sua família. Observa que primeiro Ele chama Mateus e depois conquista a sua família. Observa que primeiro Ele chama a nossa irmã de Filipos, que era vendedora de púrpura, para depois ganhar a sua família. Porque Deus é especialista, meu irmão, sempre começar por alguém. É por isso que Paulo, como ministro do Senhor, ele disse que aquele que em nós começou uma boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Meu irmão, não se preocupe, porque se a boa obra começou por você, já é motivo de você glorificar a Deus. Porque por enquanto que Deus não salvar a tua família, Ele não vai parar a promessa que Ele tem na sua vida. Para a glória do santo nome do Senhor. Se você pode levantar as tuas mãos por alguns segundos e glorificar o Senhor, tenha certeza que Deus fará um milagre. Eu posso dizer, meus amados irmãos, que o chamado de Pedro, ele teve duas fases extintas. E a primeira fase do chamado de Pedro, a Bíblia nos informa no Evangelho de São João, capítulo de número 1, versículo 35 ao 42. Essa foi a primeira fase do chamado do nosso irmão e apóstolo Pedro. Observe, os senhores que aí que estão com a Bíblia, no versículo de número 35 ao versículo de número 42, a Bíblia nos informa a primeira fase do chamado deste homem que marcara a história e o tempo da sua vida. Observe o versículo 35 do capítulo de número 1 do Evangelho de São João, que estando João Batista outra vez ali no Jordão, na companhia de dois dos seus discípulos, a Bíblia diz que vendo passar Jesus, ele testemunha da vida deste homem, dizendo: eis aqui o Cordeiro de
Deus. Observe, senhores, que versículos anteriores, está aqui no capítulo 1, versículo de número 29, ele usa a mesma expressão: eis aqui o Cordeiro de Deus, só que com uma implementação, dizendo que tira todo o pecado do mundo. Observa essa expressão em que João Batista ele usa, que tira todo o pecado do mundo. A expressão do mundo refere-se aos seres humanos de todas as tribos e nações, e não simplesmente somente uma nação em particular. Exemplo, a nação judaica. Quando João ele expressa as palavras dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está quebrando todo o protocolo de discriminação, de naturalidade, de sexo, porque na verdade Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus em sua glória resolveu acabar com o pecado de uma vez por toda, trazendo a remissão à humanidade, a Bíblia diz que Deus se disponibiliza do teu Filho para morrer por toda a humanidade. Isso é fácil entender e é fácil de compreender, que no reino de Deus agrega todos os tipos de pessoas e raça e sexo. Deus não faz acepção de pessoa. É por isso, meu irmão, que Ele te trouxe aqui esta madrugada, se pararmos para conversar. Talvez alguém veio do estado de Minas Gerais, outro veio da Bahia, outro veio do Ceará, outro veio do Pernambuco. Talvez alguém não é brasileiro, veio de outro país, mas na verdade, meu irmão, quando se fala em reino de Deus, Ele não faz acepção de pessoa. É por isso a expressão todo mundo. E eu profetizo esta noite, meu irmão, que o Senhor derramará sobre a tua vida uma bênção sob medida. E se prepare, meu irmão, que a partir desta madrugada a sua vida não será mais a mesma. Deus vai abençoar a tua vida. E se você crê nisso, levanta as suas mãos e glorifica a Ele. Aleluia, vitória para a sua vida. Deus tem uma vitória para a tua vida neste dia. E quando João Batista testemunha da vida de Jesus, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que esses dois discípulos tomam uma decisão. Haja vista, meus amados e queridos irmãos, que essa decisão que ora eles tomaram, da qual se lembrariam para toda a vida. Eles deixam João Batista e a Bíblia diz que eles começam a seguir a Jesus, o Salvador da nossa vida. Porque é assim em nossas vidas. Será que você já se esqueceu o primeiro dia em que você levantou as suas mãos ou confessou o Senhor com os teus lábios, dizendo que Ele é o Senhor da tua vida e Salvador? Eu tenho certeza que ninguém se esquece. Observa a observação que Jesus ele pede para que João escrevesse à igreja de Éfeso: o esquecimento do primeiro amor. Uma vez que o primeiro amor é escondido, a primeira vez que este amor é esquecido, a vida do crente nunca mais será a mesma. É por isso que o nível de apostasia está crescendo. Os senhores andam pela rua e notícias correm de todos os lugares. Fulano já não serve mais a Deus, fulano desviou, fulano agora vive nas baladas da vida. É porque infelizmente se esqueceu do primeiro dia em que decidiu aceitar a Jesus. Porque primeiro amor é gostoso. Tem vigília, ele está em vigília. Tem oração, ele está em oração. Tem evangelismo, ele está em evangelismo. Se tem intercessão, não é primeiro a chegar, mas o envelhecimento espiritual vai chegando ao ponto daquele crente não ser mais o mesmo. Mas eu profetizo, meu irmão, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus, nesta madrugada, te dará
você decidiu seguir a Jesus? Olha para ele e diz: você lembra o que você fazia e hoje não faz mais? Olha para ele e diz: esta madrugada o Senhor te trouxe aqui. E diga para ele, porque ele vai restituir. Diga para ele os valores que foram perdidos lá no princípio. Diga para ele esta madrugada: Deus te trouxe aqui porque Ele quer renovar a tua alma. Se você acredita nisso, levanta as suas mãos. Eu ouço o Senhor falando dentro do meu coração: filho, eu estou visitando pessoas aqui esta madrugada. Hoje, nesta madrugada, Deus te pega pela mão direita e Ele te diz: filho, eu vou te tirar daqui hoje um gigante espiritual. Ele te diz: filho, eu vou te tirar daqui hoje diferente. Aleluia. Esta madrugada vai ficar marcada na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. E se você acredita nisso, dê mais uma salva de palmas para o Senhor esta madrugada. É no versículo 38 do capítulo 1 do Evangelho de São João. A Bíblia diz que os dois discípulos que ora estavam com João Batista deixam João Batista, e a Bíblia diz que eles começam a seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus volta a atenção a esses dois discípulos e faz a eles uma pergunta: que nos cais? E a Bíblia diz que eles disseram em uma voz só e um som só, uma expressão de respeito, uma expressão de reverência, dizendo Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde mora? Observe o tratamento que, ora, esses dois discípulos de João Batista direcionaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão Rabi, que nos dá também um significado de grande e consequentemente de professor, de mestre. Haja vista que neste momento esses dois discípulos estavam reconhecendo Jesus não pelo que ele ia fazer, mas pelo que ele era. Os senhores já observaram que quando alguém vai testemunhar, sempre diz a mesma expressão: eu glorifico a Deus, porque Deus fez, porque Deus libertou. É difícil alguém expressar, se referir a Deus pelo que Ele é, mas frequentemente nos referimos a Deus pelo que Ele faz. Mas quando se referimos a Deus pelo que Ele é, meu irmão, eu posso dizer que é a primeira chave para que os céus se abrem ao teu favor e todas as bênçãos espirituais alcancem a sua vida. Meu irmão, reconheça esta madrugada não só o que Deus fez em sua vida, mas o que Ele é. E de acordo com as palavras de Isaías, Ele é o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz e o Pai da eternidade. E como Deus de maravilhas, hoje tem milagre para você esta madrugada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levante as suas mãos por alguns segundos e glorifique ao Senhor. Eu fico, irmãos, observando a Bíblia, e a Bíblia nos informa que eles perguntam a Jesus aonde é que ele estava morando. Na realidade, meus irmãos, a importância maior não era descobrir em que casa Jesus estava morando. A importância, meus irmãos, é que aqueles dois discípulos queriam ter uma oportunidade para conversarem com Jesus sem que fosse interrompido. O testemunho que João Batista dera de Jesus despertou uma curiosidade no coração daqueles discípulos, ao ponto deles querer saber aonde Jesus estava morando.
porque na realidade eles queriam ter um contato com Jesus sem que fosse interrompido. Lembra de Daniel no capítulo 6? A Bíblia diz que todas as vezes em que Daniel ia falar com Deus, ele entrava para dentro do seu quarto, a janela aberta em direção de Jerusalém, e a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel estava ali falando com Deus, porque Daniel faz questão de ir para o quarto, porque Daniel queria falar com Deus sem interrupção. Não tem coisa, irmãos, mais machucante quando ajoelhamos o nosso joelho em casa, o telefone toca, o cachorro late, quem não liga passa a ligar, o celular toca, tudo começa a ser interrompido. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que há momentos na nossa vida que precisamos ter aquele contato com Deus sem que ninguém nos interrompa. Há momentos em que Deus quer com os seus filhos uma particularidade. Talvez você entrou hoje aqui esta madrugada, meu irmão, e há muito tempo você não sabe o que é ter contato com Deus sem ser interrompido, mas esta madrugada o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: filho, eu estou à sua disposição. Se prepare, porque você vai sair daqui hoje abençoado para a glória de Deus. E se você acredita nisso, levanta as suas mãos e glória. Olha, se não gostar do seu lado, diga para ele: esta madrugada é o dia, meu irmão, e não há interrupção para você falar com o Senhor. Se você pode por alguns minutos começar a falar com o Senhor, fale com Ele. Porque eu vejo a mão de Deus neste lugar. E se eu fosse você, eu já começava a falar com Ele. Aleluia. Porque o Senhor está me dizendo dentro do meu coração: filho, eu estou visitando vidas aqui hoje. Ao ir em campo, segure na mão desse irmão que está ao seu lado por alguns minutos. Segure, aleluia, segure, aleluia. Porque o Senhor está ministrando dentro do meu coração. Ao aleluia, o Senhor está ministrando dentro do meu coração, e eu quero transferir aquilo que Deus está falando dentro do meu coração. Mãos dadas é sinal de união, é sinal de trabalho em equipe. O meu Deus está me dizendo esta madrugada: filho, eu quero te ver assim, eu quero ver você caminhando assim, porque o Senhor está me dizendo: E a Bíblia diz que aquele dia inteiro Jesus remia o tempo, aproveitando o tempo para pregar, aproveitando o tempo para entregar àqueles discípulos a maior verdade do reino de Deus. E a Bíblia diz que o resultado foi tão extraordinário que eles saíram da casa onde estava Jesus já missionários, porque é assim que Deus faz. Quando alguém se encontra com Jesus, quando ele sai, a vida dele nunca mais é a mesma. Lembra de Jacó, quando Deus teve um encontro com ele no vale do Jaboque? Deus olhou para ele e disse: não se chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Lembra quando Jesus
seu irmão antes de qualquer coisa. E quando ele encontra o seu irmão Pedro, irmão de sangue, ele bate no ombro do seu irmão e diz: Pedro, levanta a cabeça, porque achamos o Messias. Em outra linguagem, a esperança de Israel não vai acabar na mão de Herodes. A esperança de Israel não é mais sonho. Eu vi a esperança de Israel em carne e osso. É ele mesmo a solução de Israel. Sabe, meu irmão, esta madrugada tem a esperança de Deus para a tua vida. Esta madrugada tem a esperança de Deus para a tua vida. Talvez algumas coisas parecem já ter perdido algo, mas esta madrugada o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: levanta a tua cabeça, filho, porque esta madrugada eu tenho esperança. E se você acredita nisso, dê mais uma salva de palmas para o Senhor esta madrugada. E o mais profundo desse texto, meus irmãos, é que André, para expressar a sua alegria, observe, senhores, que a Bíblia diz: e levou a Jesus. Observe, senhores, este verbo: e levou a Jesus. Observa que nesse momento André estava sendo a ponte de acesso entre ele e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se os senhores observarem o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, versículo 23 em diante, vão observar que a Bíblia diz: e trazendo-lhes os enfermos, a Bíblia nos informa que algumas pessoas se disponibilizavam do seu tempo, agindo, meus irmãos, de uma forma social muito linda, e carregavam os enfermos até a presença de Jesus, como o nosso irmão André fizera com o seu irmão Pedro, levando até a presença de Jesus. Existem algumas pessoas que têm dificuldades por si mesmas de se aproximarem de Jesus, e algumas pessoas que são servos de Deus, que já têm uma maturidade espiritual suficiente, às vezes por uma ignorância espiritual, chega a dizer: eu não vou mais atrás, eu não visito mais, porque não quer nada com Jesus. Entenda, meu irmão, que existem algumas pessoas que precisam ser levadas, como Pedro foi levado, como aqueles doentes foram levados até a presença de Jesus. Lembra dos 4 homens que carregaram aquele paralítico até a presença de Jesus, e vendo eles que não podiam entrar pela porta, eles sobem a escada lateral da casa, que assim era no tempo de Jesus. Eles estendem a parte superior da casa, e a Bíblia diz que depositam aquele paralítico perante a
E olhando Jesus para ele, versículo de número 41, a Bíblia nos informa que, conhecendo a integridade do nosso mestre Messias, versículo 42, olhando Jesus para ele, no texto original diz: observando, examinando Jesus a ele. E quando Jesus bate o olho, irmãos, a Bíblia diz que ele agora entra em seu ofício profético. Os senhores já observaram que ninguém na Bíblia exerceu os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Ninguém. A única pessoa que teve essa qualidade, esses 3 ofícios agregados à sua vida, esse foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi rei, ele foi sacerdote e ele foi o profeta. Agora multiplique a sua atenção aqui, por gentileza. A Bíblia nos informa e a Bíblia deixa-nos a clareza de que no momento em que Jesus se encontra com Simão, a Bíblia diz que sem que alguém lhe falara, ele olha para ele e diz: eu sei quem tu és Simão. Observa como Deus conhece a nossa identidade. Zaqueu estava aproximadamente a 10 metros de altura, assim era o sicômoro naquela época. Mas quando Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que Jesus chamou pelo nome, porque se tem alguém que nos conhece, esse alguém é Jesus. Ninguém precisa passar para ele o nosso currículo, ninguém precisa dizer para ele aonde moramos. Lembra o que ele fez com o discípulo Ananias? Eu quero que você vá à rua direita. Ele sabia o endereço onde estava salvo, porque ele, na sua excelência e onipresença, ele sabe tudo. Você não percebe, meu irmão, mas nesta madrugada você não precisa dizer para Deus aonde você mora e o que está acontecendo, porque por enquanto que você está aqui, meu irmão, Deus está trabalhando ao teu favor. E pode ter certeza que quando você chegar na tua casa vai ter surpresa. Agora olha para esse irmão, dê um sorriso para ele. Há quase 1h30 da manhã, diga para ele: Deus te conhece, meu irmão, Deus te conhece. Quando eu observo este nome Simão, preste bem atenção que eu já vou encerrar. Observa que a expressão em que Jesus ele usa Simão, tu és Simão, é a forma grega do nome hebraico Simeão, que significa ouvindo. E quando Jesus ele volta a atenção a Pedro, ele começa a exercer o seu ministério profético e diz: tu serás chamado Cefas. Observa que a princípio Pedro era conhecido como nosso irmão Simão, mas quando Jesus ele expõe o seu ministério profético, ele olha para Simão e diz: tu se chamarás Cefas. Observa que Jesus estava vendo Simão quem ele era e ao mesmo tempo já estava profetizando quem ele seria, porque assim é Deus na sua excelência. Ele sabe quem você é hoje e ele sabe quem vai ser você amanhã. Existem algumas pessoas na Praça da Sé que têm a cara lavada de pararmos de um tempo de trabalho, de rush, e dizer assim: deixa eu ver a sua mão, deixa eu ver o teu futuro. Irmãos, quem conhece o nosso futuro é Deus. Existe crente, irmãos, existe crente, pessoas que já aceitaram a Jesus, que se disponibiliza para ver como é que está o seu futuro em cigano, em cartomante, em tarô. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão: antes que você nascesse, Deus já tinha um projeto de futuro brilhante para a sua vida. Lembra
ouvindo, mas tu se chamarás Cefas. Oh, Jesus maravilhoso. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, hoje você não é ninguém, mas eu vou fazer de você uma rocha. Glória a Deus. Pedro, se prepara, porque vão te conhecer como Cefas. E quando Jesus ele olha para ele dizendo: tu se chamarás Cefas, em aramaico ou Pedro em grego, que significa rocha, ele está exatamente, meus irmãos, dizendo que Pedro, pelo seu sofrimento, se tornaria uma rocha. Gálatas capítulo número 2, versículo 9, Paulo, expressando suas palavras, ele diz que 3 eram considerados colunas da igreja: Pedro, Tiago e João. E Paulo ainda usa a expressão Cefas. Observa onde Pedro chegou. Pedro, conhecido como Simão, e agora conhecido como rocha. Observa que os altos e baixos que Pedro teve na vida, disponibilizando a sua boca para Satanás, tentando persuadir o coração de Jesus para que não sofresse em Jerusalém. Pedro negando Jesus por 3 vezes. Mesmo assim, meu irmão, tudo isso foi lapidando Pedro. E quando Pedro chega no capítulo 2 de Atos, quando a igreja é fundada historicamente, a profecia se cumpre. Pedro, que era Simão, somente o ouvido, agora ele se põe uma rocha na presença do Mestre. Ei, meu irmão, você não percebeu ainda que todo este sofrimento, toda esta luta, o Senhor te trouxe aqui esta madrugada para lhe dizer: filho, eu estou te lapidando, porque eu vou fazer de você uma rocha. Diz o Senhor dos Exércitos: filho, eu estou te lapidando, porque eu vou fazer de você uma coluna. E se você quer nisso, levanta as suas mãos e glorifique. E quando Pedro está no auge do seu ministério, a Bíblia diz que Pedro se torna alvo dos líderes religiosos. Porque assim, irmãos, por enquanto que você não cresce, por enquanto que você não exerce nenhum cargo, por enquanto que você não é obreiro, você é um simples membro de banco, é difícil alguém se levantar contra a sua vida. E mesmo assim se levanta, porque tem gente que tem inveja de tudo. É verdade. E ninguém tem inveja, irmãos. O sentimento da inveja não se manifesta porque alguém está olhando por alguém que é inferior a ele, não. Se alguém tem inveja, é porque sabe que você é superior a ele. Ninguém inveja, irmãos. Vamos dar um exemplo: alguém que anda com uma Brasília, um Fusquinha, não é assim? Inveja quem anda de carro novo, porque Deus faz assim com seus filhos fiéis. Deus sabe. E quando Pedro estava no auge, quando Pedro já estava lapidado, a coluna da igreja, a rocha profetizada, a Bíblia diz em Atos capítulo de número 12, que agora ele se torna alvo de Herodes. Herodes agora começa a perseguir aqueles que estavam como cabeça, aqueles que estavam como direção, porque é assim que acontece, meu irmão. Eu costumo a dizer que a perseguição é um sinal de que você está crescendo. Quando você está crescendo, alguém começa a te perseguir, alguém começa a tentar levar o seu nome rodinha, alguém começa a começar no Orkut dizendo: ele não presta, ela não presta, ela canta porque quer se aparecer. Meu irmão, não chore por isso, não fique de canto por isso. Esta madrugada Deus te trouxe aqui para lhe dizer: filho, isso é um sinal que você está crescendo. Eu me lembro quando pela primeira vez eu ouvi, irmãos, a ilustração da cobra e do vagalume. O vagalume olha desesperado para a cobra e diz: por que você quer me comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, não vou saciar a sua fome. A cobra olha para o vagalume e diz assim: eu
o crescimento de Deus. Eu quero encerrar aqui profetizando sobre a tua vida esta madrugada. Herodes decide maltratar a igreja. E a Bíblia diz que o primeiro alvo foi Tiago. A Bíblia diz que existe Tiago, irmão de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, pai de Judas, não o Iscariote, e Tiago, filho de Zebedeu, que é esse que estamos aqui observando no versículo 2. Herodes, com todo sangue frio, mata Tiago com a espada. E a Bíblia diz que vendo Herodes que isso agradara aos judeus, ele manda prender o nosso irmão Pedro. Agora multiplique a sua atenção aqui, por gentileza. Eu posso dizer, meus irmãos, aguenta que eu estou acabando, que existem algumas pessoas que ainda em sua veia corre o sangue que corria na veia de Herodes. Mas por que você quer me dizer isso? Herodes queria se promover em cima de Pedro. Observa que existem algumas pessoas na igreja que têm a índole de querer se promover falando mal de você. Existem algumas pessoas que têm a índole de querer se promover e entregar você para o pastor. Não é assim? Existem algumas pessoas que têm a índole de querer se promover entregando o que você faz à pastora. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite, meu irmão. Quem está querendo se promover sobre você, diz o meu Deus esta madrugada, que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Em nome de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus está me dizendo aqui, Deus está me dizendo aqui. E eu ouço a voz do Senhor dizendo dentro do meu coração: filho, há alguém lá dentro da sua empresa que está tentando se promover a lá o açaí, como levar o açaí. Até que eu sou te prejudicando. Mas eu ouço o Senhor falando comigo esta madrugada. Antes, Nequel é séria, que qualquer coisa aconteça, diz o meu Deus, eu vou tirar ele primeiro de lá para mostrar para você que eu sou. E Deus está me dizendo aqui esta madrugada, literalmente: filho, você tem ciência até de quem é. Mas diz o Senhor ao meu coração: se prepara, porque dentro daquele lugar eu vou provar que eu sou Deus contigo, e a porta que eu abri ninguém fecha. Você pode levantar as suas mãos. Jerusalém estava em festa. A Bíblia diz que eram os dias dos asmos, festa em que se comemorava comendo pão sem fermento, durabilidade de 7 dias. E quem era Pedro senão um judeu? E sendo ele judeu, estava participando da festa. A Bíblia não diz em que período ou que extensão da festa Pedro foi preso, mas a Bíblia nos informa que Pedro foi interrompido em uma festa. Por enquanto que Pedro, em uma forma religiosa, estava comemorando com a sua família e filhos, a Bíblia diz que ele foi arrebatado para dentro da prisão. A palavra arrebatar é tirar força. Pedro foi interrompido em um auge familiar e cerimonial. Observa, meus amados, que parcialmente ou indiretamente Herodes estava acabando com a festa de Pedro. Mas eu
Jesus, e quando eu ver eu vou dar um cheiro dele bem gostoso. Porque eu vim aqui esta madrugada profetizar sobre a tua vida, que esse Herodes, aleluia, o perseguidor da igreja, pensar que está acabando com a tua festa. Eu vim aqui esta madrugada como ministro de Deus profetizar sobre a tua vida, que a festa que Deus tem para ti na terra só está começando. O Senhor está me dizendo, aleluia, se você gosta de festa, meu irmão, se prepara, multiplica a encomenda dos salgados, aleluia, prepara refrigerante bom, irmãos, porque pastor abençoa o povo e não pode ir na casa dos irmãos tomar refrigerante, não, irmão, refrigerante bom, e o Senhor está me dizendo, aumente os fogos, porque vai ter culto de ação e graça. Seu lado, olha para ele, vai preparando a casa, porque o Senhor esta madrugada está lhe dizendo, tem festa chegando ao teu favor. Irmãos, eu não conheço alguém tão festeiro como Deus. Se tem uma coisa que Jesus gosta, meus irmãos, é de festa. Ele chega para Moisés e diz, eu quero que você me celebre 7 festas. Aí ele olha para Moisés e diz, Moisés, vai até Faraó e diga para libertar o meu povo, porque eu quero que o meu povo faça uma festa no deserto. Deus gosta de festa, meu irmão. Festa fala de alegria. E Deus não tem satisfação em ver você triste. Agora espera um pouco. Como Deus contraria a mentalidade humana. Festa no deserto, não tem cadeira, não tem mesa, não tem arranjo, não tem cortina, não tem garçom. Que festa doida é essa? Como Deus gosta de contrariar a mente humana. Os senhores já pararam para observar que quando entramos em uma festa, seja ela de casamento, seja de 15 anos, seja qual for o nível da festa, a primeira coisa que nós observamos e atentamos a nossa atenção é para o arranjo do ambiente, não é assim? Que cortina linda, que mesa de doce maravilhosa, como esse bolo está bonito, não é assim? A noiva e o noivo celebrado no final, vamos cumprimentar o noivo, mas a primeira instância, o que chamar a atenção, aleluia, foi os arranjos, foi a forma em que o salão estava adornado. Mas no deserto é diferente, meu irmão. Deus queria que o povo celebrasse festa no deserto, porque a personagem principal da festa tinha que ser Jesus. No deserto não tem arranjo, no deserto não tem beleza, no deserto é festa, você e Deus, Deus e você. E o meu Deus está me dizendo, filho, no meio deste deserto eu estou preparando uma festa ao teu favor, e o meu nome vai ser glorificado para a glória do nome do Senhor. Pedro é jogado dentro da prisão. Herodes dá uma ordem, eu quero 16 soldados guardando este homem, joga ele atrás das grades, eu quero que vocês coloquem cadeias em suas mãos. Está lá Pedro em uma cisterna fria, úmida, escura e sozinho, entre aspas, com 2 cadeias na mão, guardado por 16 soldados, pela ótica humana, impossibilitado talvez de fazer uma fuga. E o mais interessante, que Lucas, com todos os detalhes, diz que dentro da prisão Pedro estava dormindo. Repita comigo, dormindo. Pedro estava dormindo. Os senhores que assistem reportagem, os senhores que vê as cadeias, observa que frequentemente é rebelião, frequentemente é palavrão, o sacode das grades, mas Pedro se posiciona diferente. Em vez de estar fazendo rebelião, em vez de estar sacudindo, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. A tranquilidade de Pedro naquela situação, meus irmãos, me prova o quanto Pedro tinha esperança que mesmo na última hora Deus se manifestaria para libertar
discípulos, Pedro sabia que o mesmo Deus que abrira as cadeias dos discípulos que ora ele conhecia, seria o mesmo Deus que mesmo na última hora ia